O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Hugo, toca esse filho de Deus, por favor. Coloca a mão sobre o teu coração, filho. Pede que o Espírito Santo venha te iluminar neste domingo, nesta manhã. Que a graça dele seja derramada sobre você. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Venha nos transformar. Espírito Santo, abre meu coração para que eu possa compreender esta palavra. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Mais uma vez, filho, coloca a mão sobre o teu coração e pede para ele: Espírito de Deus, vem. Espírito de
vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Todo mundo acordado? Amém. Filhos, nós temos na primeira leitura de hoje um trecho de Gênesis, no qual diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou a Deus. Eu não vou aqui entrar no pecado de Sodoma e Gomorra, só falo que era uma questão de cunho sexual. Existem pecados que bradam o céu. Por exemplo, o aborto é um pecado que brada ao céu, a morte de inocente. O pecado de Sodoma e Gomorra bradava aos céus, chegou até o céu. E Deus então quis exterminar aquele povo porque não se convertia. Abraão então chegou e disse: Senhor Deus, tenha misericórdia desse povo. Se lá tiver 50 justos, o Senhor poupa este povo. E aí Deus disse: se lá tiver 50 justos, eu poupo Sodoma e Gomorra. E Abraão continuou insistindo: Senhor, se tiver 40? Deus disse: eu poupo. Aí ele vai abaixando: se tiver 30? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a palavra que mais aparece na primeira leitura de hoje é a palavra insistência. Insistência. E Abraão insistiu novamente: Senhor, e se tiver 10 justos, o Senhor poupa Sodoma? E Deus disse: se tiver 10 justos, eu não vou estender a minha mão contra essa cidade. Depois, no evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13, os discípulos dizem: Mestre, nos ensine a rezar, como também João ensinou seus discípulos. E aí Jesus, quando vai ensinar, ele diz: olha, quando vocês forem rezar, vocês digam: Pai nosso que estais no céu. E em seguida, ele ensina a oração do Pai Nosso, que é constituída de 7 pedidos. Vamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, primeiro pedido: santificado. Segundo. Terceiro. Quarto. 5. 6. 7. Mas livrai-nos do mal. São 7 pedidos. Ou seja, o como Jesus nos ensinou a rezar, nos ensinou uma oração de petição e súplica. Portanto, filhos, nas nossas orações nós não podemos ter medo de pedir, porque o próprio Senhor nos ensinou a rezar desse jeito. Mas vamos lá, nós precisamos aprender uma coisa. Quando a gente for rezar, a primeira coisa que nós devemos fazer, percebam a oração do Pai Nosso:
Só a primeira parte. Parou. Pai nosso que estais. Santo Agostinho diz que quando Jesus ensina a gente a rezar e chamar Deus de Pai que está no céu, Ele está querendo que os nossos olhares se desliguem das coisas da terra e se liguem às coisas eternas. O Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar de oração, nos ensina que oração é uma elevação do nosso coração a Deus. Então, primeira coisa, quando você for rezar, saia das distrações. Quando você for rezar, esteja a sós com Deus e seja na intimidade com Deus. A tua oração é um momento teu de intimidade. Embora esta oração possa ser uma oração coletiva, onde você vai estar falando até alto no meio dos outros, esta oração precisa ser do teu coração para Deus. Precisa ser de uma elevação da alma. Não pode ser uma oração rezada de qualquer jeito. Estão entendendo, filhos? Sim ou não? Sim. Segunda coisa, São Basílio vai dizer o seguinte, que são dois modos de oração. Um é o louvor, cheio de humildade, e outro é o pedido. Se vocês prestarem atenção no início do Pai Nosso, Jesus vai dizer, Pai Nosso que estás nos céus, e vem um louvor, santificado seja o vosso nome. Toda oração, ela começa com humildade e com louvor. Quando nós vamos rezar, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir perdão. Porque vejam, mangueira suja não é capaz de passar água limpa. É verdade ou não é? Sabe, se você tem uma mangueira suja, o jardim jamais vai ser irrigado. Quando você for rezar, peça perdão dos teus pecados. Para quê? Para que nós sejamos justos de estar na presença daquele que é o Todo-Poderoso. Por isso, filhos, é importante a gente levar a sério a questão da nossa confissão. Como é que nós vamos receber uma graça se nós não conseguimos chegar a Deus por conta do nosso pecado? É preciso ter o coração purificado para que a nossa súplica chegue aos céus. Aí tem gente que fala, não, mas eu peço perdão na minha casa. É fácil, né? Porque na tua casa você pede perdão e você vai lá e peca de novo. Mas na confissão a gente tem que se humilhar e fica difícil a gente voltar a pecar. Por quê? Porque a gente precisa voltar no confessionário. É um exercício de humildade. Conseguem perceber isso? Sim ou não? É fácil a gente contar os pecados para uma outra pessoa? Vocês acham que é fácil para o padre chegar e falar minhas misérias para outro sacerdote? Também não. Mas é didático. É didático. Deus faz isso para a gente ir trabalhando o nosso coração na humildade, sabe? Para a gente ir começando a lutar, para não chegar a gente ser como se fosse enxugar gelo. Vou lá, peco, depois enxugo e vou lá e peco de novo. Não. A nossa oração só vai ser escutada se nós tivermos um coração purificado. Diga para quem está do teu lado, tua oração só vai ser escutada por Deus se você tiver um coração purificado. Segunda coisa, você precisa louvar a Deus. O que é louvar a Deus? É reconhecer Deus por aquilo que Ele é, a grandeza de Deus. Percebam a missa, a maior das nossas orações. A gente começa com um canto de louvor, certo ou errado? Depois a gente pede perdão. Vocês pediram perdão hoje, gente? Sabe o que é triste? É quando a gente está cantando a música de perdão, tem gente que não canta. Quando o padre está rezando, porque eu faço um exercício para vocês entenderem. Vão em outras missas aí, o padre chega e fala assim, peçamos perdão ao Senhor. Canta a música, acabou, ninguém pediu perdão, nada, e segue o rito, empurra a missa com a barriga e vamos lá. Mas eu sei que o meu povo não sabe rezar, eu preciso ensinar. É verdade ou não é, gente? Diga assim, eu preciso tomar vergonha na cara e consciência da oração. Bata para ver se muda aí alguma coisa. Você que está em casa também, bata aí para ver se muda, né? Infelizmente não dá. Eu fico, claro, eu não vou me meter na missa dos outros, né?
Mas eu entendo que é uma catequese que a gente tem que fazer. Não está no rito da missa eu ficar fazendo esses pedidos de perdão. Mas eu entendo que se eu rezar junto com você, uma hora você vai caminhar sozinho. É igual um pai que pega na mão do filho e leva ele para dar os primeiros passos. Daqui a pouco não vai precisar mais, ele vai saber andar. Sabe? Então presta atenção no modelo de oração da missa. Depois do perdão, o que a gente faz? O hino de louvor. Senhor, Tu és soberano. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos e Te bendizemos, Te glorificamos e Te adoramos, Te damos graças, Senhor, por Vossa imensa glória. Que coisa maravilhosa. Quando a gente exalta a Deus, a gente olha para nós e a gente vê quem nós somos. Criaturas não, filhos amados, mas pequeninos do Senhor. Mas imagine este Deus grande que volta o seu olhar para nós com misericórdia. Este Deus nós chamamos do quê? Pai, Abba. E aí olha só o que o Evangelho de hoje nos ensina. Que se nós que fazemos coisas boas para um filho, nós nos alegramos em fazer, imagine como Deus fica quando Ele pode derramar uma graça sobre você. Olha que coisa, sabe que na minha vida, eu contava até para os irmãos esses dias, meu pai me deu uma moto quando eu tinha 17 para 18 anos. E é lógico que eu fiquei feliz, né, gente? Mas a alegria do meu pai era muito maior. Nossa, ele ficou eufórico naquele dia. Eu me lembro, era dia 31 de dezembro, foi no final do ano, né? E ele ficou eufórico. Sabe, impressionante. Também tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Nós fomos para a convivência esses dias, uma semana de retiro e uma semana de convivência. E aí onde nós estávamos, tinha uma família de evangélicos. E os meninos fizeram amizade com eles. O rapaz era pastor, a gente só foi descobrir com os dias, né? A esposa cantava na igreja, o filho também cantava. E vejam, eles se encantaram com os meninos. Ficaram amigos, todo dia jogavam futebol junto. E na hora das refeições também, eles sempre se cumprimentavam. Mas no último dia, quando a gente veio embora, a senhora abraçou um dos irmãos e começou a chorar. E disse assim: muito obrigado pelo que vocês fizeram pelos meus filhos. A gente não sabe o que estava acontecendo, mas de alguma forma essa senhora ficou feliz por aquilo que a gente fez, que a gente nem sabe, na vida dos filhos dela, que era uma mulher evangélica. Sabe aquele ditado? Adoça o filho que agrada a mãe. É verdade ou não é? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe, Deus também se alegra quando Ele pode te abençoar. Deus também se alegra de derramar graça sobre a tua vida. Por isso nós precisamos, nas nossas orações, não ter medo de pedir. Não ter medo de implorar a Deus. E qual é a forma de fazer essa oração? Insistindo. Só que vejam, quando a gente vai pedir, o padre já ensinou alguns pontos, mas eu preciso também fazer um pedido que seja para a minha santificação. Amém? Deus quer te abençoar, sim ou não? Sim. Porém, quando você vai pedir, o que você vai pedir tem que ser para a tua santificação. Porque qual é a principal coisa que Deus quer de você? Te levar para o céu. Amém? Pedidos que você fizer que não vai te levar para o céu, Ele vai abençoar? Não, porque Ele quer a tua salvação. Deus quer te abençoar, certo? Só que não adianta pedir qualquer coisa para Ele. Vocês talvez vão se escandalizar, mas é coisa que eu já escutei na minha vida. Uma vez uma pessoa veio se aconselhar e falou assim: ai padre, tem um rapaz lá que é casado, mas eu sei que o casamento dele não está feliz. E eu estou pedindo para Deus para ele terminar o casamento para eu ficar com ele. Como é que Deus vai abençoar um trem desse, gente?
Tem noção uma coisa dessa? Mas é o coração do homem, está entendendo? Essa pessoa está falando da carne, porque Deus não vai abençoar uma coisa que está errada. Uma coisa que é para a pessoa ir para o inferno. Roubar marido dos outros leva para o inferno, certo? Então diga para quem está do teu lado aí, abre o olho, hein? Traição leva pro mais alto, para onde? Então não traia. Não traia, ande na linha. E se estiver traindo, procure a confissão logo. Pode ser que você hoje vai morrer e você vai queimar lá no mármore. Tá? Tem prazer nessa terra aqui que não vale, porque os prazeres dessa terra tiram a glória dos céus. Entende? Outra coisa, o cara vai rezar, vai fazer um assalto. Senhor, abençoa esse assalto que eu vou fazer. Como que Deus vai abençoar um trem desse? Entende? Ou então dentro do trabalho, Senhor, minha chefe está me pisando no meu calo. Acaba com essa mulher, que é para mim poder ficar livre, eu poder ascender. Sabe, o que não for para o teu bem, não vai acontecer. Mas preste atenção, como Deus é Pai, o que você pedir, o que for tua necessidade, for para a tua salvação, Deus vai te abençoar. Saiba esperar o tempo dele, não tenha medo de pedir, porque veja, eu vim de uma geração de católico, onde eu escutava que novena era superstição. É mentira, pode rezar. Mentira. Pode rezar, reze muitas novenas, pode rezar, porque eu nunca vi rezar ser pecado. Reze, em vez de falar mal dos outros, reze. Em vez de atormentar os outros, reze. Tem homem que reclama que a mulher reza demais. Meu filho, se ela não estiver rezando, ela vai ficar enchendo sua paciência. Deixa ela rezar. A coisa boa, não é? Está rezando, não está falando mal dos outros, né? Outra coisa, vamos lá. Entender que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer pedir para Deus fazer do nosso jeito. A gente quer que se resolva na hora que a gente quer, do jeito que nós queremos. É preciso ter paciência, saber esperar o tempo de Deus. Você não é fruto do acaso, eu sempre digo isso. Você foi criado, pensado por Deus, filho. Você não foi jogado aqui neste mundo, não. Se você está aqui é porque Deus pensou. A palavra barat. Deus pensou. Deus criou você. No dia que Ele pensou, Ele criou você. Tudo que Deus cria é bom, está lá no livro do Gênesis. Ou seja, Deus faz tudo pela sua criação, porque é dEle, é para Ele que nós somos criados. Deus tem o desejo de te abençoar. Não tenha dúvida disso. Amém, filho? Sim ou não? Não tenha dúvida disso. Ele vai fazer de tudo para que você seja feliz. Não atrapalhe os planos dele. Ou seja, quando você pedir uma coisa, espere. Saiba que Deus tem a forma dele de agir. Nós temos um conhecimento limitado. Deus conhece completamente. Cedo ou tarde, Ele vai agir. Amém? Tudo que você... Olha o que o Papa Francisco escreveu sobre uma catequese, sobre oração de súplica. Ele disse assim: nenhum daqueles que na Bíblia pediram a Deus algo, deixaram de ser atendidos. Eu não estou falando, não é palavra do Padre Ailton, é palavra do magistério da igreja. Significa que nenhum daqueles que eleva a Deus o seu pedido vai deixar de ser atendido. Está entendendo? Então, Deus tem o prazer de abençoar você, mas na hora certa, no momento adequado, que seja para a tua salvação, Deus derramará a graça. Padre, e se eu estou esperando essa graça não vem, o que eu faço? Deixa eu só te contar um texto bíblico, vamos lá. Pedro foi preso por ordem do imperador. Aliás, por ordem de Herodes, que estava incomodado, porque Pedro já convertia muita gente. Quando ele foi para a prisão, o que a comunidade cristã fazia? Se revezava em oração, sem parar. O que aconteceu? Deus mandou um anjo e abriu aquela prisão.
Paulo e Silas, quando foram presos, o que eles fizeram? Louvaram a Deus a noite inteira. O louvor chegou aos céus. O que Deus fez? Veio um terremoto, abriu aquela prisão. Ana, esposa, mãe de Samuel, na Bíblia, era estéril. Ela foi no templo, passou uma noite inteira pedindo: Senhor, se for da tua vontade, tira essa vergonha de mim, me dê a graça de ser mãe. Se eu for mãe, meu filho vai ser consagrado a ti. Ela recebeu a graça, sim ou não? E o filho dela se tornou sacerdote do templo. Estão entendendo, filho? Sim ou não? Ou seja, Deus vai te atender no tempo dele. Mas quando pedir, tenha confiança. Por quê? Porque o Senhor disse: quem bate, a porta vai se abrir. Quem pede, recebe. Ou seja, se o Senhor falou isso, eu não tenho medo de pedir. E se eu estiver pedindo e a graça não chegou, o que eu vou fazer? Vou insistir. Insista. Padre, eu fiz uma novena, não recebi a graça, faça outra. Padre, fiz 2, não recebi a graça, continue. Mas padre, não recebi ainda, uma hora Deus vai te abençoar. Outra coisa, quando eu fiz a novena, pedindo para São José uma casa para a gente morar, vocês lembram dessa história? Tem gente que não conhece. Eu não fui atendido na novena de São José. Aí fiquei emburrado. Tenho nem vergonha de falar isso, né? Fiquei mesmo, não vou mentir. Porque assim, eu fiquei sabendo de uma freira que estava andando na rua, parou um homem e disse assim: olha, eu tenho um terreno, vocês querem? Eu falei: Jesus, todo mundo recebe alguma coisa, por que a gente não recebe? O senhor está de mal da gente? E aí eu continuei rezando. E aí chegou o momento da novena de São João Paulo II. E eu só pedi para São João Paulo II, eu falei: olha, o senhor sabe que nós não temos onde morar. O senhor soluciona o nosso problema. Quando foi no 7º dia, foi uma irmã que bateu na minha casa do jeito que eu tinha pedido antes, sem eu esperar, dizer: olha, nós temos uma casa, nós somos velhas, vocês não querem morar lá? Meu olho encheu de lágrima naquela hora. Sabe, não foi no tempo que eu queria. Foi na hora que Deus preparou, do jeito que Deus queria. E posso te falar uma coisa? Foi o melhor para nós. Não podia ser diferente. Deus deu aquilo que a gente precisava, está entendendo? Vai ser na hora dele, do jeito que ele quer. Mas pode ter certeza que ele fará o melhor para você. Porque o Senhor tem prazer de nos abençoar. Então gostaria que você saísse daqui com convicção do poder que tem a tua oração. Segunda coisa, a gente precisa rezar. Para a gente receber, precisa pedir, é verdade ou não é? Então não vai rezar de qualquer jeito. Ah, padre, você reza? Rezo. Chegou de manhã um Pai Nosso, uma Ave Maria, um bana mosquito, e aí mandou para Deus o dia, acabou, não é? Não é? Reze direito, homem. Sabe por quê? É aquela história, o evangelho da semana passada. Semana passada eu preparei uma baita homilia. Aí o irmão Barnabé falou assim: ô padre, vai descansar, que a gente vai celebrar as missas, né? Eu nem achei ruim, né, gente? Porque também eu sou filho de Deus, né? Mereço, né? Mas eu tinha preparado a homilia da semana passada porque era Marta e Maria. Vocês estão lembrados ainda? Ô glória, né? Ô glória. E veja, às vezes a gente está tão preocupado, a gente quer resolver tudo e a gente se esquece de que o que resolve a nossa vida não é o que eu faço, é aquilo que Deus faz, a forma que Deus trabalha e os caminhos que Deus abre. Amém? Não tenha medo. Talvez você esteja sofrendo. Pede a Deus. Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida, porque Ele tem prazer de te abençoar. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas bem forte para nosso Senhor.